A pergunta que as pessoas geralmente fazem é: holding familiar é para mim? Ainda mais quando falamos que a holding utiliza uma empresa que passa a ser proprietária do seu patrimônio, que as pessoas da família passam a ser sócias dessa empresa. Depois os pais fazem a doação de cotas. Isso parece tão complexo que as pessoas perguntam se isso se aplica para ela, para a família dela. Se eu fosse te dar uma resposta na lata, eu diria não sei. Mas o que eu diria agora é que o planejamento sucessório se aplica para você. Planejamento sucessório é um gênero do qual a holding familiar é uma espécie, ou seja, a holding familiar é um dos instrumentos do planejamento sucessório. É sem dúvida o melhor que é usado, talvez 90% dos casos, mas não é o único. E por que eu digo que eu sei que o planejamento sucessório para você é ótimo? Porque o planejamento sucessório é justamente como o nome diz, um plano da sua sucessão, um planejamento para a passagem dos seus bens aos herdeiros. Isso é um tabu para a maioria das famílias. Parece que falar sobre organizar o patrimônio para quando falecer é algo que as pessoas não querem falar. Mas a verdade é que um dia você não vai estar mais aqui. Você não tem vida eterna e todos estamos sujeitos a falecer. Então, se você tem patrimônio, o planejamento sucessório é para você. Porque se você não tiver nenhum tipo de planejamento para a passagem dos seus bens, o que sobra é o processo de inventário. E com o inventário, você não tem possibilidade de economizar impostos. Se for feito judicial, é demorado. E dependendo da família, tem um risco de conflito. Mas talvez você me diga: eu precisei fazer inventário do meu pai em cartório extrajudicial, foi rapidinho. Você tem a possibilidade de fazer em cartório, bem mais rápido, menos burocrático. Mas eu te pergunto: quando você falecer, seus filhos vão ter todo o dinheiro na hora para fazer esse inventário? Planejando a sucessão, você também resolve isso. Quando você falecer, seus filhos não vão precisar tirar dinheiro do bolso ou vão gastar um valor menor do que gastariam mesmo com o inventário extrajudicial. Nós temos alguns instrumentos que são muito falados em passagem de bens em vida. O primeiro deve vir à sua mente, deve ser o testamento. Porém, o testamento tem vários problemas. Primeiro, não evita que você tenha que ir à justiça. Todo testamento precisa ser aberto judicialmente em um processo que pode demorar anos só para o juiz dizer que está tudo ok com o testamento e seguir, certo? Segundo, o testamento impede o inventário extrajudicial. Sabe aquela modalidade de inventário em cartório? Se a pessoa deixou o testamento, não tem mais como fazer. Outro sistema é a doação de bens direta aos herdeiros. Com a doação, também temos algumas considerações. Em primeiro lugar, a lei proíbe que uma pessoa doe todos os seus bens. A doação só pode recair sobre a metade dos bens da pessoa. Quer dizer, vai ter inventário da outra metade. Com a doação, você não economiza impostos, porque a doação é feita e é avaliada pela Fazenda Pública pelo valor do mercado, o que faz o imposto ficar maior. Já com a holding, a passagem dos bens, você diminui o valor do imposto. A base de cálculo do imposto é baseada no imposto de renda. Por último, se você pretende vender algum bem no futuro, a doação de imóveis em cartório não é o melhor instrumento, pois depois doado o bem é do filho. Qualquer coisa que você precise fazer, que tenha que ter anuência do filho, vai ter que ter do cônjuge também, certo? Porque falamos em holding familiar como o melhor instrumento de planejamento sucessório, porque a holding pode suprir essas lacunas que aqueles outros instrumentos não têm. Primeiro, com a holding, podemos economizar impostos na passagem do patrimônio aos filhos. Depois, você olha a sua declaração de imposto de renda. Na parte que você declara seus bens imóveis, você vai perceber que o valor que está descrito lá é o valor pelo qual você adquiriu o bem. E é muito menor que o valor do mercado hoje. Quando você coloca o imóvel na pessoa jurídica, ele entra pelo valor da aquisição, no que está no imposto de renda, o valor declarado, certo? E esse valor é transformado em cotas da empresa. Por exemplo, seu imóvel está declarado por 300 mil, mas hoje o valor do mercado é 700 mil. Você vai integralizar na empresa por 300 mil e receber 300 mil cotas. Quando essas cotas forem doadas aos filhos, a base de cálculo do imposto será 300 mil cotas, que
é o que vale as cotas. Caso você fizesse a doação direta desse bem, a base de cálculo do imposto seria 700 mil reais, certo? Então, na hora que você faz a doação, você vai pagar o imposto das 300 mil cotas, que seriam 300 mil reais, que é o valor do seu imposto de renda. Caso você fosse fazer a doação em valores, seriam 300 mil no teu imposto de renda, que você comprou há bastante tempo, porém, no valor de mercado que você pagaria a doação, nos 700 mil reais. A outra vantagem da holding é manter o controle sobre os bens, mesmo transferido aos filhos. Como você vai transferir as cotas da empresa proprietária dos bens e não o bem em si, você consegue manter o controle sobre esse patrimônio. O patriarca passa a ser o administrador dessa empresa e tudo o que for feito com ela tem que passar pelas mãos dele. Só você vai conseguir vender os bens da empresa, dar em garantia. E como fica depois do falecimento? Não precisa realizar inventário, pois o patrimônio dos pais já está com os filhos. Você tinha transformado seus bens em cotas de uma empresa. Você transferiu essas cotas aos filhos. Quando você falece, todo o seu patrimônio está transferido aos filhos. O que vai acontecer é juntar a certidão de óbito na junta comercial e pronto, custo zero. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Até mais!